A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Com essa frase, Karl Marx e Engels abriram aí o Manifesto do Partido Comunista lá em 1848. Gente, eu sou Diego Miranda e estou muito feliz de ter vocês por aqui. Bem-vindos, bem-vindas ao canal Universos. E é isso. Não esqueça de deixar o seu gostei, o seu like, se gostarem do vídeo, claro. Se inscreva no canal, ative as notificações. Lá na primeira opção todas, porque eu estou na campanha aí rumo aos 3.000 inscritos. Falta pouquinho. Esse quadro aqui é o Explicando Autores, ele está dando vazão um pouco mais ao que é dito, né, aos autores e às autoras na sequência ali do Minutos Filosóficos. Então, se você não assistiu o episódio do Minutos Filosóficos do Karl Marx, eu vou deixar aí no card, aí, facilitando a sua vida e a compreensão do que já foi exposto. Foi o episódio 7, salvo engano, e esse também é o 7º episódio Explicando Autores. Esse quadro vai seguir a sequência dos autores que estão lá colocados. E aí não custa nada explicar mais uma vez para inscritos e inscritas novas. Se você chegou recentemente, veja os vídeos anteriores. Esse vídeo sai sempre às segundas-feiras, é o quadro Explicando Autores. Veja o vídeo de domingo, Minuto Filosófico, de sábado, resenha de livros, vídeo de quinta, enfim. Vá na aba playlist, maratone a playlist que lhe interessa, e resenha de livros, de filmes, o quadro de conversas que é muito bacana, enfim. Ajude o canal aí a ter mais horas de exibição. É simples. Para que este nano canal continue crescendo na plataforma, não precisa de catarse, nem pix, nem nada, só visualizar os vídeos. Vamos ao Karl Marx, né? E é muito difícil assim construir este vídeo, porque ele vai ter curta duração, coisa de 10 minutos, não muito mais que isso. É só para falar um pouco mais do que foi dito lá no Minutos Filosóficos, porque o Marx é um dos pensadores mais importantes do Ocidente, né? Os filósofos europeus aí, alemães do século XIX, um dos que melhor compreenderam, né, as engrenagens da sociedade capitalista, né, escreveu obras muito emblemáticas, e eu não vou repetir, claro, o que foi dito lá no Minutos Filosóficos sobre a biografia e as obras dele. Eu vou trabalhar aqui apenas com duas ideias, entre tantas outras possíveis, que geram outras reflexões também para a gente compreender o Karl Marx, né? E a primeira que eu queria comunicar com vocês é a concepção de ideologia, que para mim é bem central para o Marx, especialmente para os escritos políticos que são muito fortes ali na construção do socialismo científico. Ele junto com Engels, aí, que escreveram o Manifesto do Partido Comunista ali em 1848, no calor dos acontecimentos da Primavera dos Povos, de uma série de eclosões sociais em Europa. Como todo bom teórico social, Marx escrevia seus textos ali pensando no momento presente, respondendo e correspondendo a ele, as questões que estavam sendo colocadas. E eu vou ler um fragmento aqui para a gente entender um pouco a ideia de a concepção de ideologia em Marx, né? E está lá na Ideologia Alemã, que é uma publicação de 1867, uma das obras centrais do Marx. Tem outras duas aqui que eu citei no Minutos Filosóficos, né? Que são de uma fase diferente do Marx. E eu penso que esse fragmento aqui ele é bem emblemático para a gente entender o que seria ideologia em Marx, né? Para entender como é que o que é material se converte em material, como é que a realidade concreta se converte em consciência, como é que a consciência determina também a realidade concreta, como é que se intercambiam essas duas esferas. Ouçam bem. As ideias da classe dominante são em cada época as ideias dominantes. Isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é ao mesmo tempo sua força espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios de produção material dispõe também dos meios de produção espiritual, de modo que a ela estão submetidos aproximadamente ao mesmo tempo os pensamentos daqueles aos quais faltam os meios da produção espiritual. As ideias dominantes não são nada mais do que a expressão ideal das relações materiais dominantes. São as relações materiais dominantes aprendidas como ideias. Portanto, são a expressão das relações que fazem de uma classe a classe dominante. São as ideias da sua dominação. E veja que o Marx ele faz um jogo de ideias aí, um intercambiamento entre o material, o espiritual, a consciência, a matéria, mas ele é bem claro, ele é bem nítido nisso. E eu confesso que essa é uma pergunta que um amigo me fez uns anos atrás, que foi o seguinte: Diego, como é que em Marx o material se converte em material? Como é que a pessoa que está imersa ali nos fatores de produção, na fábrica, na indústria, é um proletariado, né, seja do século XIX ou contemporâneo, é dominado imaterialmente, espiritualmente por aquilo tudo? O Marx responde: quem detém as forças de produção, os meios de produção,
vai deter também a força espiritual por trás deles. Porque se eu detenho as máquinas, os utensílios, aquilo em que está relacionado à produção capitalista, eu detenho também a força espiritual. Porque enquanto o proletário ele não vai ter, a não ser a sua prole, como o próprio nome diz, para a sobrevivência da sua família, a burguesia, por outro lado, que é outra categoria aí do Karl Marx, né, que está em tipo do proletariado, vai deter todos os meios de produção, então não vai sobrar tempo nem disposição para realizar uma produção espiritual a partir da vida concreta. Gente, no alto desses 5 minutos eu sempre aviso a você a não esquecer de deixar seu like, espero que você esteja gostando do vídeo. E se chegou até aqui, deixe aí no vídeo a palavra consciência, a palavra é consciência. Então Marx vai dizer, olha, deter a força material dos meios de produção é deter, por consequência, a força material, a consciência, a formação espiritual das pessoas. Porque se eu detenho todas as máquinas, os meios de produção, os utensílios, eu detenho todos os processos de subjetividade, de interiorização da consciência resultantes daquela mecânica social em que a pessoa está inserida. Vocês conseguem compreender bem? O material determinando o imaterial, a vida concreta determinando a consciência, é bem essa sacada do Marx, né? Invertendo o Hegel, né? Que dizia que o real é racional, o racional é real. Invertendo também, de certa forma, o Proudhon, né? Anarquista ali no seu A Filosofia da Miséria. E Marx vai dizer, não, essa é a miséria da filosofia. A gente não tem que ficar só no campo das ideias aqui, refletindo sobre os problemas sociais. Os filósofos interpretaram muito o mundo, agora está na hora de transformá-lo, né? E como Marx diz aqui no Crítica ao Programa de Gotha, em um outro contexto, acho que nos anos 70 do século XIX, é muito mais importante o movimento dinâmico da realidade do que propriamente a construção de ideias, uma dúzia de programas, embora elas sejam importantes em determinados contextos, em determinados momentos, a dinâmica social da realidade é muito mais relevante para determinar as transformações. E eu penso que isso seja central para compreender o Marx, a concepção de ideologia, porque ela vai atravessar todas as outras compreensões econômicas, filosóficas e políticas do Marx. Conceitos e subconceitos correlatos, como o de fetichismo da mercadoria, a extração de mais-valia, mais valor, a ideia de valor também. A ideia de fetichismo é muito importante aqui porque se a classe dominante, chamada por Marx de burguesia, aí, com um contexto histórico preciso, né, detém a força imaterial, ela tem uma grande possibilidade de converter aquilo que é concreto, que é cotidiano do trabalhador, do proletariado, em algo que seja estranho à sua realidade vivida, né? Isso tem até uma série que está rolando aí, que eu não me recordo o nome, que tem muito a ver com isso. Um parênteses aqui na explicação, né? Em que a pessoa tem uma vida no trabalho e ela esquece a vida cotidiana, e quando ela está no cotidiano ela esquece a vida no trabalho, né? Seria um exemplo, né, em alguma medida, do que o Marx está dizendo aqui. E esse fetichismo, esse estranhamento da vida concreta na fábrica, que o Marx vai denunciar e anunciar criticamente e teoricamente, é um subproduto, uma subrelação dessa determinação espiritual das forças materiais e vice-versa, como o material determina o espiritual. Quem detém o controle dos fatores de produção vai deter o desenvolvimento espiritual daquela sociedade. Tem uma outra compreensão aqui, dentre tantas outras, do Marx, que eu queria trazer para vocês, e essa também é central, que é a própria dicotomia, né? O Marx, lá no Manifesto do Partido Comunista, vai começar com uma frase muito forte, né? Em dizer que todas as sociedades até hoje existentes são as sociedades das lutas de classes, né? E ele vai dizer que isso se agudiza, fica muito mais forte nas sociedades modernas capitalistas, quando acende a ideia de burguesia e, consequentemente, em uma antípoda no lado oposto a do proletariado, que é a própria ideia de classes sociais, luta de classes sociais. Porque, segundo Marx, seja a economia, seja a formação do Estado, a formação jurídica do direito, os diplomas, os estatutos, as regras jurídicas, nada mais são do que formas de conciliação de interesses antagônicos de classes. O Marx vai dizer uma regulação jurídica, uma determinação econômica, uma estipulação burocrática do Estado, nada mais vai fazer do que regular, normatizar interesses antagônicos para impedir o caos, né? E eu penso que isso seja bem importante para a gente compreender o Marx,
porque a ideia de luta de classe, dando continuidade, porque a ideia de luta de classe ela vai resultar em outras concepções do Marx, né, em todas as problemáticas, né, de consciência, de fetichismo e tal, vão gerar embates e tensões que vão ser típicos das sociedades modernas capitalistas. Então, tudo aquilo que vai possibilitar transformações sociais, a ideia de revolução, de um novo tipo de sociedade, novas formas de relações sociais e pessoais em geral, vai ser atravessado por essa tensão, por esse antagonismo entre uma camada social, uma classe social que detém os meios de produção e, como nós vimos, tem a possibilidade de converter isso em dominação espiritual também, naquilo que as pessoas sentem, o que elas veem e o que elas convergem como importante para um determinado período histórico, e as outras pessoas que não detêm esses meios de produção e, consequentemente, não detêm a força espiritual e as ideias dominantes naquele período histórico, né? Que é o proletariado, que só vai ter o sustento, né? O trabalho, a força de trabalho para sustentar a sua família. Gente, eu espero que tenha sido mais ou menos claro, né? Sempre uma tentativa, esse quadro aqui, explicando autores, muito breve também, arranhões na superfície do pensamento de algum determinado autor. Não esqueça de deixar seu like se gostarem do vídeo, ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se inscreva, ative as notificações, sugiram novos autores lá no Minutos Filosóficos, dê uma maratonada aí nesse quadro e no quadro também explicando autores. E é isso, valeu!